você. Bom dia a todos e a todas. Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro abertos os trabalhos da 16ª audiência pública semipresencial dessa comissão do ano 2022. Essa audiência tem como objetivo debater sobre projetos de lei em tramitação. Informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br/transparência/auditórios-online. Também pelo YouTube e pelo Facebook da Câmara Municipal de São Paulo. O convite para essa audiência pública foi publicado no Jornal Estado de São Paulo no dia 24/6/2022 e Folha de São Paulo no dia 27/6/2022. E vem sendo publicado no Diário Oficial da cidade desde o dia 24/6/2022. As inscrições para pronunciamento foram previamente abertos no site da Câmara Municipal de São Paulo, desde o dia 23/6/2022, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br/audiência pública virtual. Foi convidado o senhor secretário municipal da Fazenda, senhor Guilherme Bueno de Camargo, que será representado pelo senhor Marcelo Tanuri de Oliveira, presente aqui conosco, de forma online. Bom dia, Tanuri. Bom dia, Marcelo Tanuri. Costumo te chamar de Tanuri. Senhor presidente. Secretário Municipal de Saúde, doutor Luiz Carlos Amarco. Secretário Municipal da Educação, senhor Fernando Padula Novaes. A secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, senhora Silva Greco, que será representado pelo senhor Flávio Fenólio. Se encontra? Ainda não. Secretário Municipal de Verde e Meio Ambiente, senhor Eduardo de Castro. O secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento, senhor Marcos Duque Gadelho, que será representado pela senhora Larissa Castro de Santana. A secretária Municipal de Cultura, a senhora Aline Nascimento Barroso Torres. A secretária Municipal de Gestão, a senhora Marcela Cristina Arruda Nunes. O diretor-presidente da São Paulo Regula, o senhor Ricardo Ezequiel Torres. Os vereadores da Câmara Municipal, a sociedade em geral. Quero agradecer o Ismael e Daresca, que estão aqui na tradução de Libras conosco. Então, passemos ao primeiro item para a audiência pública. PL 170/2018, vereador professor Toninho Vespre, que cria a obrigatoriedade de obtenção de auto de vistoria de acessibilidade. AVA prevê a sua renovação periódica e de outras providências. Questione os vereadores inscritos. Não havendo inscrições, encerrada a audiência pública do PL 170/2018. Suzana Souza Mendonça. Souza Mendonça. Não. Ok. Então, não continuo, reafirmo que não havia inscrições, mas não compareceu, ok? Pode ser, mas está encerrada a audiência pública do PL 170/2018. O item 2 é o PL para a audiência pública 419/2019, vereador professor Toninho Vespre, que assegura a substituição de auxiliar técnico de educação nas unidades educacionais por ocasião de afastamento de servidor lotado e outras providências. Pergunto se há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, encerrada a audiência pública do PL 419/2019. O item 3, audiência pública do PL 732/2020, vereador Atílio Francisco, vereador Rubinho Nunes, vereador Marcelo Messias e vários outros vereadores e vereadoras, que proíbe o uso e a comercialização de coleiras eletrificadas ou de choque em animais e altera a redação dos artigos 21, 30 e 31 da Lei nº 13.131, de 18 de maio de 2001, que disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos no município de São Paulo. Pergunto se há inscrições. Presença do vereador Gilberto Nascimento. Bem-vindo, vereador. Bom dia.
Não havendo inscrições, encerrada a audiência pública do PL 732/2020. Item 4, PL 88/2021, vereadora Janaína Lima, que acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 18 da Lei 10.235, de 16 de dezembro de 1986, que dispõe sobre a forma de apuração do valor venal de imóveis para efeito de lançamento dos impostos de propriedade predial e territorial urbana e de outras providências. Pergunto se há inscrições. Senhor presidente, por gentileza. Começamos, nós temos 4 inscrições, começamos com o nosso representante da Fazenda, Marcelo Tanuri de Oliveira. Se quiser me deixar para depois também não tem problema. Esse projeto de lei, ele tem, na verdade, como objetivo a publicidade, tá? Embora isso não esteja retratado na ementa, o objetivo do projeto de lei, olha, é para fins de possibilitar a aferição pelo munícipe da adequação da base de cálculo do IPTU ao valor de mercado do imóvel, objeto da tributação, a Prefeitura disponibilizará as informações. E as informações já estão disponíveis. Me parece, então, que dentro do escopo do projeto de lei como está, as informações já estão disponíveis. Eu acabei de colocar aqui no chat pelo Microsoft Teams, né? Mas, de qualquer forma, já que eu sei que tem outros inscritos, eu estou à disposição aqui para debater e discutir. Tá? Mas o projeto, como está proposto, de fato, me parece que ele perdeu o objeto, ele não tem mais objeto, porque aquilo que o projeto propõe já foi cumprido pela Secretaria da Fazenda, no link que eu aponto aqui, tá bom? Correto, obrigado. Chegou a informação aqui, Marcelo, aqui no chat. Também escrito Lídia Gomes, não, Lídia Gama Monteiro. Ou esse é o 625? Não é o que estamos tratando. Nós estamos falando de 80. É o Norberto Antônio, PL 88/21. Depois o Wilson Araújo. Bom dia, eu gostaria de fazer uns comentários a respeito desse projeto de lei. Inicialmente, o artigo 18 da Lei 10.235 autoriza o município contribuinte a contestar administrativamente o valor base do cálculo do tributo nas hipóteses injustas e inadequadas do imóvel em questão. Levando em consideração isso, eu particularmente tenho 2 imóveis cujo um deles o valor venal é R$ 835 mil. E o valor comercializado, a última comercialização foi de R$ 650 mil. Ou seja, o valor venal é superior em quase 30%. Eu tenho outro imóvel cujo valor venal é de R$ 1.174.000. E a oferta de compra foi, o último, ele está à venda, a oferta de compra foi de 670, ou seja, 75% da oferta e 30% acima do valor pretendido de R$ 900 mil. Diante disso, eu gostaria de sugerir que nesse projeto fosse estabelecido no pleito, um prazo para que seja dada a resposta da Secretaria da Fazenda ou da Prefeitura, como queira, e cujo prazo não tivesse resposta, o pleito seria automaticamente aprovado. Só para ter uma ideia, de 2010 para cá, só completando, o IPCA subiu 91%. No mesmo período, a arrecadação de IPTU, que é uma consequência do valor venal e tal, subiu 206,2%. Ou seja, quase o dobro, em termos de valor venal, valor real. É essa a minha colocação. Obrigado. Obrigado, Norberto. Wilson Araújo. Bom dia, senhor presidente. Queria saudar meu amigo Marcelo Tanuri
E queria fazer algumas colocações em relação ao projeto, senhor presidente. Reforçando aquilo que o Norberto falou, a questão do prazo, quando o contribuinte faz uma contestação do valor venal do imóvel, ou de qualquer uma das composições do IPTU, ele tem um prazo de 90 dias para que seja feita a contestação, senão ele perde o direito. No entanto, não existe prazo administrativo para que a prefeitura se manifeste. E, muitas vezes, o contribuinte, para que não tenha acréscimos moratórios, não tenha multa, juros, ele paga o imposto. Se, eventualmente, a prefeitura demora mais do que 1 ano, por exemplo, e há processos que têm 4 anos pendentes na Secretaria da Fazenda, se tiver possibilidade de um recurso, o Conselho Municipal de Tributos acaba por indeferir o recurso porque o crédito está extinto. Tá? Então, isso coloca o contribuinte numa situação de total desigualdade em relação à administração tributária. Então, acho que esse projeto poderia ser complementado com a inclusão de um prazo para que a Secretaria da Fazenda, para que a administração municipal fizesse a análise da contestação. Ok? Por outro lado, embora esse mesmo artigo 18 tenha a previsão de que avaliações especiais podem ser utilizadas nos exercícios seguintes, isso acaba não sendo feito justamente por causa da falta de prazo, o que obriga o contribuinte a protocolar processos anualmente e que obriga também a Secretaria a fazer retrabalho. Então, se houvesse esse prazo para análise dos processos, muito provavelmente haveria um ganho para o contribuinte, no sentido de ter sua demanda atendida, e da própria administração municipal na questão da eficiência. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Obrigado, hein? Marcelo, alguma consideração? Primeiramente, eu quero mandar um abraço para o Wilson Araújo, meu amigo, auditor fiscal. Senhor presidente, eu estaria configurando uma verdadeira desonestidade intelectual caso eu combatesse a fala tanto do Wilson Araújo quanto da outra pessoa. Do Norberto. De falar do Norberto, principalmente naquilo que se refere à questão do prazo. Tá? Eu não posso contestar a possibilidade de haver um prazo num projeto de lei. O fato não posso me furtar também a dizer que esse projeto de lei, da forma que está, ele é natimorto. Ele é natimorto porque aquilo que está escrito nele já é cumprido. Né? Mas eu também entendo e reconheço, sim, que qualquer tipo de atividade administrativa, caso haja necessidade de prazo, vale que haja uma lei criando esse prazo. Né? Me parece que é um pleito bem razoável de ambos. Em relação à primeira fala, desculpa, eu não me recordo do nome do município, do senhor Norberto. Né? Em relação à fala do senhor Norberto, só vale a pena notar o seguinte: as variações do IPTU, elas não se relacionam com o IPCA, elas devem se relacionar, na verdade, com a valorização e a desvalorização dos imóveis. Tá? É por isso que a gente tem uma lei que deveria ser anual, que é uma lei da planta genérica de valores, né? Teoricamente se aprova anualmente uma planta genérica de valores, para ajuste desses valores, e claro que quem tem um imóvel que se valorizou talvez se sinta penalizado quando compara o aumento do seu IPTU com o IPCA. Né? Mas, de qualquer forma, reconhece-se a necessidade de haver sempre a possibilidade de uma avaliação especial. E, claro, se o sujeito passivo pedir uma avaliação especial e essa avaliação demorar demais, a justiça que demora é uma injustiça. Então, realmente, a gente não... talvez valha a pena, sim, um pleito desse tipo. Tá? Nesse ponto, eu não posso refutar a possibilidade da definição de um prazo máximo para qualquer tipo de processo administrativo, tá bom?
Não Ok. posso refutar. De maneira, fica instruído, já é a segunda audiência pública desse projeto, ok? Pergunto se há mais inscritos. Ok. Não havendo mais inscrições, encerrada a audiência pública do PL 88/2021. Ah, tá. Registrar a presença da Larissa Castro de Santana, que representa a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Maura Haddad, representando a SP Regula, também conosco de forma online. Vamos para o quinto item, audiência pública do PL 208/2021, vereadora Luana Alves, que dispõe sobre a responsabilidade financeira das concessionárias e ou permissionárias de arcar com as custas do exame toxicológico de seus condutores. Pergunto se há inscritos. Não havendo inscrições, encerrada a audiência pública do PL 208/2021. Próximo PL para audiência pública, PL 543/2021, vereador Rubinho Nunes e vereador Rodrigo Goulart, que institui o Programa Municipal de Logística Reversa, concedendo incentivo fiscal na forma de desconto no imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, a empresas que implementarem, estruturarem a logística reversa em sua atividade produtiva. Institui o selo Empresa Amiga do Meio Ambiente e de outras providências. Pergunto se há inscritos. Senhor presidente, Doutor Marcelo Tanuri. Mauro da SP Regula. Se o senhor Mauro quiser falar primeiro, fica à vontade. Pois não, Mauro, bem-vindo. Tem a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Marcelo, estava acompanhando aí também na exposição anterior. Só deixar consignado o seguinte: a cidade já tem uma lei de logística reversa, 17.261 de 2020, uma legislação recente, que nós estamos aqui com a Secretaria do Verde trabalhando na regulamentação dela. Eu acabei não conseguindo pegar o projeto de lei, mas lembrar que a logística reversa é uma obrigação legal, tanto da legislação federal como da legislação municipal, das empresas executarem. Tá? E eles têm responsabilidade e obrigação para tal. Não sei do ponto de vista aí de renúncia fiscal, não sei o que o Marcelo vai falar, mas, evidente, toda a iniciativa que ajude a organizar a questão de resíduos, para a gente é interessante e importante. Mas só lembrando que ele já tem essa obrigação, tanto pela legislação federal como a própria legislação municipal. Obrigado. Obrigado, Mauro. Marcelo? Senhor presidente, a presença do senhor Mauro, que me confirma, então, a primeira coisa que eu ia dizer é que o tema já encontra legislação suficiente, já encontra normativos suficientes na legislação municipal, né? Apenas por minha obrigação, eu gostaria aqui de listar algumas questões em relação a esse projeto de lei, que realmente não deve passar, tá? Da forma como ele está. Eu vou listar algumas questões, tá? Primeiro, esse desconto esse projeto de lei ele pretende dar um desconto no ISS que vai entre 1% e 10% do ISS. Ora, um projeto de lei não pode simplesmente permitir que o executivo discricionariamente dê um desconto sobre qualquer tributo. Não pode. A lei ela precisa prever. Isso está previsto lá no artigo 150, parágrafo 6º. Eu vou ler só um trechinho para você, tá? Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou correspondente tributo ou contribuição. Ou seja, não dá para uma lei permitir uma concessão de qualquer desconto tributário sem estabelecer exatamente o aspecto quantitativo desse desconto. Isso é impossível, primeiro ponto, tá? O próprio CTN também estabelece a necessidade de condições, limites e requisitos de uma isenção.
Em relação a requisitos, a lei também não prevê os requisitos. O único requisito que ela prevê é que a pessoa que não seja beneficiária das previsões de uma lei federal, que é a Lei Federal 12.305 de 2010. É o único requisito, mas fica muito solto. A gente não consegue aplicar uma lei desse tipo. Quando a gente ainda fala em termos de conseguir aprovar uma lei desse tipo, a gente se esbarra num princípio que é o princípio da operabilidade. O que diz o princípio da operabilidade? Olha, a lei ela precisa ser aplicável, ela precisa ser factível de aplicação. A gente não conseguiria aplicar uma lei desse tipo, até porque a fazenda que administra um tributo desse tipo não consegue fiscalizar temas de logística reversa, a menos que se estabeleça, por exemplo, que outra secretaria vá fazer esse tipo de verificação. Da forma como está, a fiscalização sobre realmente a ocorrência da logística reversa ficaria completamente perdida, não haveria qualquer verificação. E, além disso, nós temos outras questões que aí eu diria até que são um pouquinho mais sérias, né? Que dizem respeito à lei de responsabilidade fiscal, né? E a lei de diretrizes orçamentárias, que é 17.595 de 21. O que acontece? Tanto uma quanto a outra, elas estabelecem que eu não posso ter qualquer tipo de benefício fiscal sem uma compensação. Não havendo uma compensação perante um benefício fiscal, eu simplesmente não... A lei se torna ilegal. Olha como que eu ensino isso para os meus alunos, né? A lei se torna ilegal. Ela se torna ilegal perante a lei de responsabilidade fiscal e perante a LDO. Tá? Eu tinha separado algumas questões aqui para levantar, eu acho que as principais foram levantadas. Se eu ficar falando desse projeto de lei, eu vou ficar meia hora aqui discutindo o assunto, acho que não é o objetivo. Então, a Fazenda é pelo não prosseguimento desse projeto de lei. Agradeço. Obrigado, Marcelo. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, encerrada a audiência pública do PL 543/2021. Vereador Danilo Posto, conosco aqui, bem-vindo. Item 7, PL 625/2021, vereadora Silvia da bancada feminista, vereadora Érica Hilton, vereador Tami Miranda e outros vereadores e vereadoras que dispõem sobre a oferta do DIU e outros métodos anticoncepcionais para a população em idade reprodutiva e amplia o acesso dos cidadãos às informações sobre as opções de métodos anticoncepcionais na rede pública municipal de saúde. Temos a inscrição da Lídia Gama. Tem a palavra, Lídia. Bem-vinda. Obrigada. Um bom dia a todos. Eu vim falar desse PL, eu acho que é de extrema importância, principalmente para o momento que estamos vivendo. Ele é um PL que, principalmente no parágrafo 2º, ele traz uma emancipação para o corpo feminino, para as pessoas que menstruam, as pessoas que engravidam. Eu não sei se todos sabem aqui, mas o DIU, pelo particular, sai muito caro, sai por volta de R$700. Nós estamos vendo aí uma imensa de mulheres aí engravidando sem ter essa responsabilidade sobre o corpo, então nós buscamos aí o direito reprodutivo, o direito sexual. Então eu gostaria de pedir a todos da casa que analisassem esse PL com muito carinho, com muita sensibilidade, porque ele nos dá uma emancipação dos nossos corpos, uma liberdade de reprodução, além do que nos traz uma educação sexual e reprodutiva do nosso corpo, tá? Então, eu encerro a minha fala aqui, agradecendo a oportunidade, e que a todos, dando um salve aí para a mana Natália, co-vereadora da bancada, e que vocês tenham essa compreensão do quanto, nesse momento, é importante que as mulheres tenham essa emancipação e, sim, trazer essa responsabilidade para o poder público. Estamos vivendo um nível de desemprego enorme, nós estamos com uma população sem ter o que comer, então trazer isso
principalmente sem o consentimento do marido, sem o consentimento de um companheiro, sem o consentimento de um homem, é importantíssimo para o momento atual, tá? O século é 21, ano 2022, e eu peço essa sensibilidade dos vereadores dessa casa, tá bom? Encerro minha fala aqui agradecendo, um axé a todos, uma excelente quarta-feira. Obrigado, Lídia. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, encerrada a audiência pública do PL 625/2021. Audiência pública do PL 693/2021, vereador Rodolfo Despachante, vereador Rodrigo Goulart, vereador Edir Salles, que autoriza a implantação do Hospital Veterinário Público na região do Ipiranga e da outras providências. Pergunto se há inscritos. Não havendo oradores inscritos, encerrada a audiência pública do PL. Voltarei aqui, qual que era? 693/2021. Item 9, audiência pública do PL 68/2022, vereador Edir Salles, vereador Eli Teruel, que institui o programa Lei Lucas de Primeiros Socorros no município de São Paulo e de outras providências. Pergunto se há oradores ou oradoras inscritos. Arnaldo Ribeiro. Tem a palavra, Arnaldo. Bom dia a todos. Meu nome é Arnaldo Ribeiro dos Santos. Eu represento aqui a Aprofem, Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo, e tenho uma observação, algumas observações de apoio ao projeto de lei 68, da vereadora Edir Salles. Eu estou na educação desde 1977. Passei por alguns cargos, professor, diretor de escola, supervisor aposentado, ainda tenho um cargo de professor. E, ao longo desse tempo, principalmente a partir de 2003, quando eu fui para o sindicato, pude perceber a importância desse cuidado apontado pela vereadora. Exatamente naquele ano, eu, trabalhando na região de São Mateus, não sei se 2003, 2004, mas foi por volta disso, uma criança veio a óbito por falta justamente de um profissional que fosse bem instruído para ver determinadas situações, que dependem não só do espírito perscrutador de quem está trabalhando, como também da visão técnica que esse profissional deve ter. A criança, era o primeiro dia de entrada nela no CI, uma vaga bastante aguardada pela família. Ela sofria de miocardite aguda, isso foi visto depois pelo laudo que foi feito. Ela sofria de miocardite aguda, engasgou-se no próprio vômito, enquanto estava no berço. Quando se percebeu essa situação, prontamente levaram para o hospital lá de São Mateus, mas depois de 3 dias a criança veio a óbito. E a pessoa que recebeu, era no começo, as creches eram recém-ingressas na educação. Era uma das poucas, talvez a única na região, que tinha um profissional auxiliar de enfermagem. Ela percebeu pela pulsação da criança que estava muito acelerada, falou para a mãe disse que era assim mesmo e deixou a criança. E a pessoa não fez nenhum registro disso, ficou na confiança. E aconteceu isso, a criança engasgou, foi levada ao hospital, depois de um certo tempo veio a óbito. Com relação aos cuidados da escola, o CI, creche, era recém-ingresso na educação, eu conhecia as diretoras, porque houve reuniões nessa passagem de secretaria. As primeiras diretoras à época, faziam um trabalho além do normal. Por falta de condições e até de material, usavam o próprio computador, tinta por conta própria, no sentido de dar uma dinâmica diferente no trabalho.
E essa diretora, né, tinha um cuidado especial, né, com as crianças, mas, né, não houve como impedir isso. E ela acabou, como outras pessoas envolvidas, num processo administrativo e criminal, mas que, pelo andar, né, das investigações, provou-se que, né, não houve, evidentemente, qualquer desleixo ou descuido nisso. Outros casos há nesse sentido. Com relação à salsicha. Conclui para mim, por favor. Tá, vou ser rápido agora. Criança também cair desmaiada e ninguém percebeu por quê, apenas viu a criança caindo. E ela estava engasgada com a salsicha. Se tivesse um técnico ali para ver a causa, de imediato a causa, a criança não teria morrido. Daí que muitas escolas, ou creches, passaram a oferecer, e até de EMEI, passaram a oferecer a salsicha em pedaços. Tá? Então, vem boa hora, né, e talvez acrescente-se a isso um trabalho, né, integrado na própria unidade com a CIPA da escola, né, que é mais um elemento, mais uma instituição, um órgão, a contribuir para o bom atendimento à população. Então, com relação a esse projeto, é nesse sentido que vem boa hora e que seja aprovado. O outro, só rapidamente, com relação ao do vereador Toninho Vespoli, é o 400 e... do vereador Toninho Vespoli, que fala da substituição do auxiliar 419, 2019. A necessidade dessa substituição que ele aponta aí, até para evitar casos graves como esse. Porque quando falta um ATE, é a mesma coisa como se faltasse um professor. O rearranjo ali na unidade tem que ser rápido. Os acidentes ocorrem demais nas unidades. Tá? Então, se me excedi no tempo, eu peço desculpas, mas aqui são dois temas muito importantes e que merecem, sim, um olhar especial na aprovação. Obrigado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, encerrada a audiência pública do PL 68/2022. Item 10 é o PL 96/2022, vereador Robinho Nunes, vereadora Sandra Santana, vereadora Literuel, vereador Rodrigo Goulart, outros vereadores e vereadoras, que proíbe a utilização de animais no desenvolvimento, experimentos científicos e testes de produtos ou matérias-primas, inclusive fumígenos, e em casos que gerem sofrimento no âmbito do município de São Paulo e de outras providências. Pergunto se há inscrições. Presença da nossa querida Andréia, subsecretária, secretária adjunta de Cultura. Bem-vinda, secretária. Então, o PL 96... Preciosos todos. Bom dia, vereador Jaitato e os demais. E feita a leitura do item 10, PL 96/2022, pergunto se há inscritos. Não havendo vereadores inscritos, encerrada a audiência pública do PL 96/2022. Item 11 é o PL 174/2022, para audiência pública. Vereador Jorge Wilson Filho, vereador Edir Salles e vereador Marcelo Messias, que autoriza o Executivo a criar farmácia popular de medicamentos para animais de estimação de pequeno porte. Pergunto se há oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, encerrada a audiência pública do PL 174/2022. Item 12, motivo, creio eu, da presença da nossa querida secretária adjunta, é o PL 230/2022, vereador Alessandro Guedes, que institui o programa Passaporte Cultural para alunos da Rede Pública Municipal de Ensino no município de São Paulo. Passo imediatamente a palavra à nossa querida secretária adjunta, Antônia Andréa. É isso mesmo, né, querida secretária adjunta? Viestes para falar sobre esse projeto. Novamente.
Eu estou online, sim. André? Eu deixo ele aberto, vou para o último item, né? Assim que ela conectar-se, ela tiver a palavra. Item 13, PL 471/2021, vereador Senival Moura, que dispõe sobre a inclusão dos conteúdos de direitos dos animais e proteção animal no programa curricular das escolas da rede municipal de ensino de Guaianazes, da outras providências. Pergunto se há oradores inscritos. Não havendo inscrições, declaro encerrada a audiência pública do PL 471/2021. Eu não estou ouvindo. Conseguiu conectar-se, Andréa? Eu consegui, todavia, eu ouço vocês muito baixo. É o PL 230/2022. Ou me ouve? Vereador Alessandro Guedes, que institui o programa Passaporte Cultural para alunos da Rede Pública Municipal de Ensino no município de São Paulo. É o mesmo que a senhora esteve conosco na quarta-feira passada. Deu? Opa, parece que melhorou. Melhorou. Agora te ouço. É o PL 230/2022. Quer que leia novamente? Ok. Por favor, precioso vereador, por gentileza, querido. PL 230/2022, vereador Alessandro Guedes, que institui o programa Passaporte Cultural para alunos da Rede Pública Municipal de Ensino no município de São Paulo. Magnífico. Conforme eu havia dito em uma audiência anterior, o passaporte cultural para alunos da rede municipal é um instrumento muito oportuno, tanto para que esta rede pública municipal, esses alunos conheçam a cidade, como também para que tenham acesso ao fazer artístico-cultural, e com isso, certamente, todos esses alunos estarão tendo aí as suas competências criadoras e criativas aguçadas. Além do que, um passaporte já é por si só, pela sua significância do ir e vir, que também fortalece o conhecimento, os pertencimentos. Eu acho que essa proposta, esse projeto é muito feliz, porque conhecimento da cidade, experimentar o ir e vir, ter acesso às ações, projetos educativos, formativos, culturais. Portanto, a Secretaria Municipal de Cultura entende a pertinência, a assertividade deste projeto, deste PL. Ok, obrigado, querida secretária adjunta. Pergunto se há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a audiência pública do PL 230/2022. Nada mais a tratar, quero agradecer a presença da Larissa, quero do Tanuri, sempre conosco, Marcelo Tanuri, também do Marcos Duque. Acho que foram os representantes, e da Antônia Andréa, os representantes. Mauro Haddad, também conosco, da Secretaria da SP Regula. Mauro, perdoe-me o esquecimento. Voltaremos em agosto com as nossas também Ismael e Daresca, tradutores de Libras, ok? Um bom dia a todos. Nada mais a tratar, encerradas as audiências públicas. Até mais. Até daqui a pouco na reunião ordinária de Finanças e Orçamento. Abraço.